Alô, alô, marciano. Aqui quem fala é da Terra. Boa tarde, pessoal. São 17 horas e 1 minuto. E a gente está aqui da cidade de Santos, da gloriosa Baixada Santista do litoral paulista. Eu vou esperar vocês irem chegando aos poucos aí. E a gente faz aquele tradicional salve, cada um falando um oi, dizendo de onde está, se anunciando e anunciando o canto do planeta em que a pessoa está assistindo aqui esse Fala Rovai, que vai discutir a questão do apartamento do Moro, auxílio moradia, a fala do Gilmar Mendes sobre a ficha limpa, enfim, uma série de questões relacionadas aí aos excessos e ao radicalismo do judiciário e a falta de transparência desse poder que está se tornando o verdadeiro poder autoritário do país. Oi de Pernambuco, Marli Castilho, que tal? Tudo bem? Pernambuco presente, então, Juiz de Fora, Minas Gerais, Gabriel Joper, Roseli Fontes, Paranaíba, Paranabaí, Paraná, Paula Simone, olá Paula, como está? Pessoal, quem puder ir compartilhando o vídeo para a gente aumentar a quantidade de pessoas aí, eu agradeço. O Facebook está nos invisibilizando, todo mundo reclamando. Agora mesmo aqui um colega que faz uma página política de esquerda estava indignado que os posts dele eram posts de 500, 200 likes e agora são 5, 6, 7 likes. Leonardo Assunção de Montes Claros, Elza Bezerra de Natal. Olá, pessoal, vamos lá. Eu vou aqui abrir um arquivo que eu salvei para a gente poder conversar melhor, para orientar esse papo nosso. E estou pensando em a gente começar essa conversa pelo que é mais quente, que é o apartamento do juiz Sérgio Moro. Marcioquida, querida Marcioquida, minha ex-colega de escola entrou aí. Eurivaldo Lima, opa, João Pessoa presente, Caxias do Sul presente, Ana Paula Câmara, Aracaju presente, é isso aí, pessoal. Estamos no Nordeste aí com uma presença bastante alta, muito legal ter os nordestinos aqui com a gente, que aliás vivenciaram nessa lógica da justiça, a justiça eleitoral é bastante parceira, né? Antes de falar do Moro, então vamos começar por aqui. Vocês devem ter visto as filas imensas de recadastramento do título eleitoral lá em Salvador. As notícias que chegam é que aproximadamente 25% dos eleitores do estado da Bahia não conseguiram fazer o recadastramento biométrico que terminava ontem. Ou seja, 1/4 do eleitorado baiano estaria fora da legalidade nas próximas eleições. Se isso for verdade e não vier a ser feito algo, isso é parte integrante do processo do golpe. Oi, Cidinha, como você está? Tudo bem? Giovana Trambosa, do Rio Grande do Sul. Andréa Baie, de Brasília. Enfim, isso é parte desse processo golpista que vai se construindo tijolo por tijolo. E como eles sabem que vão perder a eleição, se ela acontecer, seja com as regras atuais, e mesmo sem Lula presente, eu acho que as chances de eles perderem as eleições são muito grandes, eles acabaram agora optando, então, por mini-golpes. E esses seriam deles, ou seja, você recadastra eleitores, primeiro nos estados onde a esquerda, o campo progressista, teria mais votos, vai diminuindo o eleitorado nesses lugares e naqueles locais onde você tem eleitorado maior da direita, da centro-direita, você faz o recadastramento depois ou faz ele com mais tempo. A ditadura militar, ela fez isso várias vezes para não perder a eleição. Na eleição, se eu não me engano, de 74, ela criou os senadores biônicos. O que eram os senadores biônicos? Né? Eram aquelas pessoas que não eram eleitas, eram indicadas pela ditadura militar. Isso para não perder a maioria no Senado.
ela também mudou o número de territórios no Brasil para criar mais senadores em áreas onde eles tinham mais votos e mais deputados. Então, vejam, territórios passaram a virar estados e passaram a indicar, então, uma quantidade de senadores e deputados para o Congresso Nacional. Em 78, eu imaginei que fosse em 74, Gilmar, mas você está dizendo, depois vamos dar uma checada. Se alguém conseguir jogar no Google aí, eu agradeço. Pode ter sido em 78 também. Eles criaram senadores orgânicos, tornaram alguns territórios em estados, e com isso eles ampliaram a base dele no Congresso Nacional para poder continuar mandando para que a ditadura continuasse operando. Ao que parece, esses civis golpistas estão fazendo a mesma coisa agora, né? Só que eles estão tentando diminuir o número de votantes, de eleitores em estados progressistas, para ir aumentar a diferença de votos aqui no Sudeste. É parte integrante do golpe. A gente tem que ficar... O vídeo foi interrompido? Eu estou falando sozinho aqui? Alô, alô? Se tiver ok aí, vocês dão um toque, porque alguém falou, o vídeo foi interrompido? Vocês estão conseguindo assistir? Normal? Esse Facebook está muito complexo. Ou seja, não foi interrompido. É isso que estão me dizendo. Oi, Marcita, como estamos? Está ok. Então, vamos seguir aqui. Estou ouvindo bem. Então, vamos seguir. Se tiver ruim, por favor, me avisem aqui. Quem tem o meu WhatsApp pode avisar pelo WhatsApp e a gente vai conversando. Eu quero, então, falar aqui dessa história do Moro. Eu peguei aqui, em relação ao auxílio moradia, né, para tentar explicar como está ok, maravilha, seguimos então. O auxílio moradia é utilizado no serviço público para que aquelas pessoas que não têm moradia no local, precisam se deslocar, como por exemplo, quando um governo ganha a eleição, né, no caso, eleição da presidência da República, ou um senador se elege, ele vai levar um auxiliar, uma pessoa, às vezes mesmo um servidor público em outro estado, para trabalhar em Brasília. Esse cara está em deslocamento, e por estar em deslocamento, ele tem direito a um auxílio moradia. É assim que funciona o auxílio moradia. Então, por exemplo, em Brasília, isso cria um alto padrão de valor nos hotéis e de aluguéis em geral. Por quê? Vamos dizer que o auxílio moradia seja R$ 3.800 lá em Brasília, para servidores públicos. Então, as pessoas passam a receber esse valor e os donos de aluguel, então, passam a alugar por aquele valor cheio. Tinha uma época que se devolvia dinheiro, que aí o cara alugava um apartamento mais barato, de R$ 2.000, e o dono devolvia 1.500, só que isso começou a criar problema para servidores, evidente, que é um tipo de corrupção, e começou a se fazer como? Então, você alugava um apartamento já com net, com telefone, com ar-condicionado, mobiliado, às vezes até com faxineira, para ir 2 vezes por semana, pelo valor total do auxílio moradia. Que também não é exatamente algo tão bonito, mas poderia ter um ar de legalidade. Então, para esses servidores, existe uma lei, né? E eu vou ler aqui, eu acabei de buscar isso, dessa legislação, não é a legislação do judiciário, é a dos servidores. Empresas privadas também praticam auxílio moradia. Evidentemente, se eu moro em Santos e trabalho numa empresa em Santos, eu não tenho direito ao auxílio moradia em empresa nenhuma. Sequer uma empresa privada ou pública paga o auxílio transporte para quem mora ao lado da empresa. Então, vejam do que a gente está dizendo e aonde o que acontece no caso do Moro. O caso do Moro é gravíssimo. O caso desse juiz é pura corrupção.
Se vem dizer que há legalidade, esse tipo de legalidade é a legalidade mais imoral e ilegal existente. Né? O nome é auxílio moradia. E vamos lá, eu vou ler para vocês aqui. A legislação é a lei, vamos falar o número da lei antes aqui, é a lei 8112 de 1990, que é a que estabelece essa questão do auxílio moradia. O auxílio moradia consiste no ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas pelo servidor. Eu estou falando do servidor público. Eu imagino que é uma categoria onde o judiciário deveria se encontrar. Eles exercem serviço público, só que eles criam a própria jurisprudência. É a coisa mais imoral que pode acontecer, porque um juiz que pratica para ele o auxílio moradia julga o outro que recorre perguntando se pode receber o auxílio moradia. Isso é um escândalo, um escândalo. Mas siga a leitura, então. As despesas comprovadamente realizadas pelo servidor com aluguel de moradia ou meio de hospedagem administrado por empresa hoteleira, no prazo de 1 mês após a comprovação da despesa pelo servidor, deslocado para ocupar cargo em comissão em município diverso ao do seu município, desde que não tenha realizado ou não tenha sido domiciliado nos últimos 12 meses no município aonde for exercer o cargo em comissão ou função de confiança. O auxílio não poderá ser concedido por prazo superior a 8 anos, etc. Tal. Aí tem uma série de outras questões. Ou seja, se o juiz Sérgio Moro está dizendo que ele usa o auxílio moradia dele para completar o salário que não teve reajuste há 1 ano, ele é um imoral. É isso, não tem outra explicação. Porque se eu não tenho aumento de salário, eu não posso roubar no supermercado da esquina porque eu não tive o reajuste. Eu não posso ir na farmácia e tomar o remédio que eu preciso tomar no braço grande porque eu não tive o reajuste. Eu não posso ir assaltar na esquina alguém porque eu não tive o reajuste. Eu não posso pegar o auxílio moradia, que não é meu, porque teve um outro juiz que me deu o direito de fazê-lo porque também recebe. Percebam o tamanho do problema? No caso do triplex do Lula, não tem prova de legalidade. No caso do triplex, do duplex do nosso amigo, o duplo auxílio moradia do Moro, tem uma prova inconteste. Só que aí o judiciário agora está se arvorando em dono do país e eles constroem as leis que interessam a eles, para que eles possam exercer tudo no âmbito da justiça, a despeito das imensas imoralidades que esse caso, por exemplo, do Moro e de outros juízes ensejam. Não pode se imaginar que haja algo de correto em pegar e botar no bolso R$5.000 todos os meses, e em alguns casos, um casal fazendo isso, quando você mora, no caso, por exemplo, do Marcelo Bretas, é ele, a esposa, dá quase 10 pau por mês, né? Mora num apartamento suntuoso, a gente botou a foto na revista Fora ontem, né? Um apartamento que dá vista para o Corcovado, no Flamengo, tem luneta, né? Assim, ser juiz virou ser popstar no Brasil, não só do ponto de vista do que aparece na televisão, de ganhar prêmio da Globo, de ser celebridade de rede social, mas também do que isso resulta em ganho financeiro. Né? Porque o cara pode legislar em causa própria. É isso que está acontecendo. E é isso que tem que ser debatido. Né? E tem que ter gente corajosa para fazê-lo no Congresso Nacional, peitar esse judiciário que está se arvorando, né, em querer governar o país, criando leis para impedir pessoas de serem candidatas a presidente da República, disputar cargos, criando leis como essa de recadastramento eleitoral, que podem impedir parcelas significativas da população de votar, né, criando leis que permitem que os seus possam ganhar mais do que o teto, há juízes ganhando mais de R$100.000 por mês. Aquele senador de Goiânia, o Demóstenes, aquele que foi pego metendo dinheiro no bolso, aquele que era moralista, que era muito mais moralista que o Moro, vocês devem se lembrar, recebeu mais de R$100.000 semana passada aí, dos vencimentos dele por conta de umas atrasos. Tal. O cara devia estar preso, ele está solto por quê?
Porque ele é integrante do Ministério Público. Para esse pessoal não tem cadeia. É 1, 2, 3, por ali, é a saída da vez. Entendeu? E aí arruma-se um jeito da pessoa conseguir, né, fazer, construir uma operação que, de certa forma, tenha arcabouço jurídico que permite para que ele seja, de certa forma, considerado inocente em coisas que são absurdas. E esse caso do Moro, esse caso do Bretas, tem que ser denunciado como parte do golpe internacionalmente. Né? Esses juízes que põem dinheiro no bolso de auxílio moradia, né, eles são imorais. Eu estou dizendo isso aqui com todas as letras. A justiça, por mais as leis você cria em função de conjunturas políticas, em função de processos civilizatórios. Por exemplo, não era ilegal ter escravo na época da escravidão, sabiam? Não era ilegal, era legal ter escravo. Era legal. Era ilegal o divórcio no Brasil. Durante muito tempo o divórcio foi ilegal. E quem fosse divorciado, primeiro que não tinha o direito de se divorciar. Outra coisa, por muito tempo no Brasil era legal o homem poder pedir o cancelamento do casamento dele, em período de um mês, uma semana, não sei exatamente quanto, se ele percebesse que a sua esposa não era mais virgem. Então, agora, só os grandes filhos da puta, usando o português claro, utilizavam dessa lei, né, para entregar, primeiro, execração pública à sua esposa e para fazer uso dela para poder se livrar do casamento. Da mesma forma, não são pessoas legaizinhas e boazinhas que fazem uso do auxílio moradia. Né? Quem faz uso do auxílio moradia não tem dignidade moral para discutir nada da moral dos outros. Porque é um direito que, mesmo que ele seja de direito, ele não é correto. Você tem um apartamento, usufrui desse apartamento, mora na cidade, não precisa daquilo. Né? Objetivamente, aquela compensação econômica não é para você. Ela é para um juiz que mora, por exemplo, em São Paulo e é deslocado para o Crato para exercer o seu trabalho. Ou é deslocado para Rondônia, para Tocantins. Esse vai precisar do auxílio moradia, porque a família continuará residindo na cidade original dele ou não, mas aquilo compensa essa mudança. Então, é preciso discutir isso. Não dá para ficar nessa conversinha mole. Não. Eu costumo reivindicar os meus direitos quando eu acho que tenho direitos. O que é isso? Então eu vou entrar com um pedido de direito. Imagine, eu vou tentar agora exercer o meu direito de ser racista. Não vai exercer, não pode. Saca? Então, e outra, a questão que está colocada é que esses caras, Marcelo Bretas e Sérgio Moro, eles são hoje os paladinos da moralidade, não da justiça. E na moralidade deles está elameada por esses atos que eles acabaram de cometer, de colocar. E assim, o que é mais grave nesse processo todo é que agora quem discute as ações do judiciário corre o risco de ser processado e de ser tratado como criminoso pelo judiciário, porque o judiciário não pode ser atacado, segundo a Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, ontem em discurso que abriu lá o ano do jurídico, judiciário, etc., ao lado do Temer, do Eunício de Oliveira e do Rodrigo Maia. Ela estava falando de corrupção e dos problemas da nação e disse, né, citando o Lula, que o judiciário não pode se apequenar. Primeiro ela disse isso no jantar com a Shell, com a Coca-Cola, com a Siemens, patrocinado pelo Poder 360, né? Ela no jantar com essas pessoas que, sabe, estão muito preocupadas com a saúde do Brasil, com os interesses populares, com o nosso desenvolvimento. Ela foi jantar com eles, disse que não ia se apequenar e que já era o caso do Lula. Aí, no dia seguinte, ela disse que o juiz não pode ser atacado. Então, o juiz tem que ter dignidade, fazer a coisa certa.
se ele não quer ser atacado. Ele tem que ganhar o teto do funcionalismo público, ele tem que usar o auxílio moradia só quando ele precisar, ele não tem que buscar outros auxílios, ele tem, e assim, ele já tem um salário muito maior do que a média do povo brasileiro, muito maior do que a média nada, muito maior do que o pico. Né? Quem ganha 30 paus por mês no Brasil? 35, 50, 100 paus por mês. Né? Que diretor, que gerente de banco ganha isso? Que professor universitário ganha isso? Professor universitário que faz concurso, é doutor, ganha 10 paus por mês. Por que eles fazem lá um título, fazem um concurso e estão ganhando 40, 50? Porque eles legislam em causa própria, eles criam as leis do judiciário, as leis para eles forçam, fazem lobby no legislativo e autorregulam as leis na hora que vão aplicar sentenças no próprio judiciário. Então, falei do Moro, estou falando um pouco já, Nordeste ligado em tu, Rovai, é isso aí, Valdo, falando em tu, aqui em Santos nós também fala tu, mano, só que o tu da gente não é o tu correto como o tu, por exemplo, do Maranhão, da querida Maranhão. O nosso tu é assim, tu vai lá, tu foi, o tu, não é o tu gaúcho também. É um tu praiano e de uma cidade que fala, que pede média na hora que vai comprar pão. Em resumo, então, essa questão tem que ser debatida dentro desse aspecto. Eu queria também aproveitar aqui que a gente já está falando de judiciário, eu quero pegar um caso que, para mim, é absurdamente simbólico da crise que o judiciário está vivendo. Hoje, saiu na coluna da Sônia Raci, no Estado de São Paulo, a nota de que a juíza, primeira juíza a presidir o Superior Tribunal de Justiça, a Laurita Vaz, negou, durante o recesso do judiciário, um pedido para que uma lactante respondesse o processo dela em casa. Vou ler aqui para vocês. A mulher cujo filho mais novo tem 1 mês de idade é ré primária e foi presa por portar 8,5 gramas de maconha. Vaz diz que a mãe não conseguiu comprovar ser imprescindível para os seus 5 filhos. A mulher tem 5 filhos. Essa juíza, que é a primeira a presidir o Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, é a mesma que concedeu prisão domiciliar, sabe para quem? Para o médico Roger Abdul Mamashi lá, eu esqueci o nome dele agora. O Roger lá, o cara que atacava as mulheres no consultório quando elas iam ser operadas, elas faziam inseminação artificial, né? E ele fazia isso. Essa Laurita Vaz, ela não concedeu, a mulher é primária. Quem devia estar presa era a Laurita Vaz por fazer isso. Uma ré primária com 8,5 gramas de maconha é absolutamente inofensiva. Absolutamente. Eu tenho dúvida, eu queria que se tivesse algum advogado aqui, se é possível criar uma comunidade de advogados para entrar com recursos. Por exemplo, 8,5 gramas de maconha não me parece que geraria tráfico de drogas ou algo parecido. Que ameaça essa mãe que tem um filho de 1 mês para a sociedade? Que ameaça. Percebam, de que justiça a gente está falando para o Brasil? O próximo presidente da República, tremeu tudo aqui. Na próxima eleição, o que vai estar em jogo, a decisão se o Partido da Justiça, o Partido Midiático da Justiça, leva com um candidato à la Huck, né, à la Alckmin, seja quem for, né, até o Joaquim Barbosa, ou se quem vai ganhar a eleição é o partido que quer de fato justiça, né, um corpo de progressista que discuta a justiça em outros termos, né, e a partir desses termos estabeleça um judiciário que é absurdamente necessário, um judiciário democrático. Ninguém está aqui dizendo que todos os juízes são imorais, muito pelo contrário. Eu tenho certeza que a imensa maioria do judiciário é correta. Eu tenho certeza que no Ministério Público tem muita gente de caráter decente, que vai lá, fiscaliza trabalho escravo, trabalha na questão ambiental, verifica tráfico de drogas em fronteira, gente que vai, inclusive, está na ponta da questão da exploração de menores, enfim.
essas pessoas são fundamentais para o processo civilizatório brasileiro. Agora, não dá mais para aturar esse tipo de legislação judiciário que você vai entrar com recurso e você não sabe se vai ganhar ou perder, porque a lei não é usada na lógica da balança, né? Você condena uma mulher de 5 filhos, que tem um filho de 1 mês, à prisão, não a permite amamentar, e o mesmo judiciário solta a esposa do Sérgio Cabral, né, que é envolvida, como ele, em todo o processo de corrupção, e também a do Eduardo Cunha, que é a jornalista, que não é uma pessoa, provavelmente, essa que foi pega com 8,5 gramas de maconha, é uma pessoa, se vê que pela quantidade de filhos, você sabe um pouco em que parte da pirâmide a pessoa está. Em geral, quem tem menos filhos está na parte mais alta, quem tem mais filhos está na parte mais baixa, porque também a decisão do projeto de família faz parte de um processo educacional, de formação e etc., né, que no Brasil é uma desgraça. Os pobres não têm orientação sequer para prevenção, enfim, para o que você imaginar. Então, se você chega numa condição e absolve um médico que, com provas substanciais de que ele violentou mulheres no seu consultório, e você condena uma pessoa por 8,5 gramas, você solta a jornalista, a mulher do Eduardo Cunha, que estava com a conta no nome dela na Suíça, que participou de todas as operações, você deixa ela livre, leve e solta, com dinheiro na conta, para poder ficar gastando enquanto o Cunha está lá, e se você vê ele saindo de terninho, ajeitadinho, tal, não tem nenhuma correntinha na mão nem no pé, né? E condena a moça de 8,5 gramas de maconha, e o Rafael, que estava portando também lá uma bobagem qualquer, uma maconha qualquer. Então, esses excessos judiciários precisam ser debatidos. Nós vamos ter que construir um campo democrático com advogados, juízes, políticos, médicos, enfim, seja de todas as categorias, e temos que acantonar, essa é a palavra, democraticamente, esse setor do judiciário que está transformando o país numa república de bananas, porque eles vêm, eles fazem o que bem entendem, eles botam dinheiro no bolso de auxílio moradia, eles se julgam, eles constroem o seu próprio vencimento a partir de legislações absurdas, eles ultrapassam o teto dos salários com legislações absurdas, eles prendem quem eles bem entendem, eles fazem julgamentos kafkianos como esse do Lula, e a gente, infelizmente, está aceitando tudo aqui, e pessoas como este blogueiro e como outras tantas que têm discutido são ameaçados por declarações como essa de ontem da ministra do Supremo Tribunal Federal, que disse que não pode ser questionado no Supremo, que os juízes são aqui o que resta, né? A justiça, eles falam em juízo, a justiça, como se não fossem seres humanos cobertos de erros e que tomam decisões abjetas e absurdas como essa da Laurita Vaz. Meus queridos, minhas queridas, são 17h29, nós começamos exatamente às 17 horas. Eu vou aqui dar uma lida aqui em mais uns 2 ou 3 comentários, e aí a gente suspende. Aqui estão 112 comentários, caramba, bastante gente, hein? Tem alguém que falou aqui que ia colocar a lista dos juízes, é muito legal, se você puder divulgar, é interessante. Dos 33 ministros aqui, vamos entrar aqui, eu consigo ler, vou abaixar. Que pena para outra vez. O Célio Turino está dizendo, sem dúvida, no judiciário há pessoas comprometidas com o avanço civilizatório, mas precisamos perceber que há hábitos nesse mesmo poder. Mais ainda no MPF, que é completamente descompromissado com a democracia e o povo. Bom, o Célio Turino é um dos caras que eu mais respeito aí, teve um papel brilhante no Ministério da Cultura na gestão Gil. Ele foi o grande construtor, arquiteto, pensador dos pontos de cultura, e ele sabe do que está falando, e a palavra dele aqui reforça um pouco os nossos comentários. Poxa, tem no YouTube, eu vou mandar pôr no YouTube agora, Ana, eu não sei o que está acontecendo, mas já vou mandar
terminando isso aqui, o Bruno vai salvar no YouTube, e aí quem quiser pode assistir. É Abdelmachit, é assim que se pronuncia, o Rogério Matu que está me dizendo aqui. Em resumo, pessoas queridas aí que nos acompanharam, sempre bom conversar com vocês. Eu tenho feito em horários distintos, eu peço desculpas, mas é o que a gente consegue fazer aqui, as minhas atividades. Amanhã, aliás, para quem é de São Paulo, eu estarei às 10 da manhã num debate, entre outras pessoas, com o Sérgio Mamberti, com uma série de jornalistas, o Sérgio Amadeu vai estar também, no Sindicato dos Engenheiros. É um debate de comitê popular em defesa de uma justiça, né, correta para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E se você quiser ir, então, amanhã, nesse horário, às 10 da manhã, no Sindicato dos Engenheiros, ele fica ali do lado da Câmara Municipal de São Paulo. Eu vou estar saindo aqui de Santo às 8 para encontrar vocês. Vamos transmitir pela página aqui da Fórum para outras cidades. O Marcelino Cabral disse que a Dilma vetou reajuste de até 78,6%. 78,6% no país de inflação de 5% ao ano, queridas e queridos. Vá para o inferno. Da onde que esses caras tiram que eles têm que ter reajuste muito maior que a inflação? O STF é uma quadrilha? Bom, quem está dizendo isso é você, e eu não arrisco dizer isso. A justiça é literalmente imoral, que horror. É imoral. Isso eu posso dizer. A justiça é imoral, de fato. Em boa medida, né? O judiciário brasileiro se transformou hoje, a meu ver, no maior risco para a democracia brasileira. É o Poder Judiciário. A forma como eles estão lidando com a interpretação das leis, a forma como algumas pessoas têm sido perseguidas, e o caso mais simbólico desses todos, eu acho, que é, evidentemente, extraindo do Lula, que é um caso de uma magnitude, né, exemplar, é o do Eduardo Guimarães, que por fazer uma crítica ao Moro, sofreu teve que fazer um depoimento, foi preso para depor. Como diz o meu amigo Miguel do Rosário, foi sequestrado. E a sua esposa estava de camisola e a polícia não permitiu sequer que ela se trocasse. Sabe? Então, assim, desse judiciário que a gente está falando, onde a liberdade de imprensa, de expressão, está sendo sequestrada. Né? Então a gente vai ter que discutir com mais seriedade isso daí. Cambada de vermes é a Karen que está dizendo. Antônio Silva, parece um macaco que sente em cima do próprio rabo e julga do outro. É um pouco isso mesmo, Antônio Silveira. Beijos a todas e a todos. Um grande fim de semana para todos vocês, gente. Acompanhe a página da Fórum. No Carnaval tem virada de site. Vamos ter site novo, feito com a colaboração de vocês, leitores, aqueles que colaboraram e que forem sócios. A gente vai ter uma política de sócios legal também. Vão poder ler a Fórum sem publicidade. Beijos a todas, beijos a todos.